Olá, alunos. Rafael Moreno, professor de Física. Eu espero que vocês estejam muito bem. E seguinte, eu passei um trabalho para os meus alunos me entregarem algumas questões do terceiro ano. E aí, uma das questões que eu fiquei bastante interessado foi essa aqui que eu vou resolver hoje com vocês, tá? Todos os alunos que me entregaram essas questões, essa questão específica, não trouxe a resolução junto, tá? E aí, como isso pode ser uma dificuldade desses meus alunos, eu vou resolver aqui online com vocês para tentar sanar algumas dúvidas e mostrar qual seria o caminho interessante para resolver ela, tá? Talvez a leitura fique ruim assim pelo print, né? Pela foto que eu tirei do trabalho. Aí eu digitei, tá? Eu peço para que você tenha especial atenção com o desenho, porque esse desenho aqui ele tá meio esquisito, tá? E aí talvez o aluno tivesse mais dificuldade porque o desenho não estava expressando direito o que estava acontecendo, tá? Então eu vou fazer essa questão tentando deixar um pouco mais claro e melhorando alguns desenhozinhos, tá? Alguns detalhezinhos, beleza? Tá, eu copiei toda essa questão, tá? Digitei com calma. Bora ler. A massa de um pêndulo de peso P, visto na figura, acumula determinada carga Q1, que é atraído por uma carga Q2, gerando FE. FE seria a força elétrica, tá? Na horizontal, que possibilita o equilíbrio do pêndulo. Sempre que a gente falar em equilíbrio, a gente vai estar falando da segunda lei de Newton, da segunda e da primeira lei de Newton, tá? Então, a gente avalia as condições de equilíbrio quando a gente soma todas as forças lá pela segunda lei de Newton. Eu já vou mostrar isso aqui como um exemplo simples. E como está em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser zero, tá? E aí a gente vai querer avaliar, ou melhor, determinar o valor dessa força elétrica, tá? E força elétrica, entre cargas assim, com essa carinha, a gente media pela lei de Coulomb. Vocês vão ver que não vai funcionar a lei de Coulomb aqui tão bem, tá? Porque ele não deu os valores das cargas aqui, Q1 e Q2, tá? E não deu nem o sinal, a gente só consegue inferir o sinal ou pelo desenho ou sabendo que se eles são que existe atração, então as cargas são negativas. Mas aí a gente não tem muitas informações. A gente também não vai ter a distância entre as cargas, então a lei de Coulomb não funcionaria tão bem, tá? Beleza. Bora passar aqui. Olha só. Você vai notar que as alternativas das questões dependem desse peso do pêndulo, tá? De um ângulo que está lá no desenho e de uma função trigonométrica. Pode ser cotangente, cosseno, tangente, secante, tá? Então a gente vai ter um pouquinho de trigonometria também nessa questão, tá bom? Olha só, antes de resolver a questão propriamente, eu quero falar sobre um pêndulo que não tivesse sofrendo essa atração elétrica por outra carga, tá? E aí, se a gente fosse analisar as forças que estão atuando nessa massinha, a gente ia considerar a força peso, sempre puxando para baixo, e como tem esse fio segurando essa massa, esse fio também causa uma atração, ou seja, o peso puxa para baixo, como sempre, e a tração vai equilibrar esse peso puxando ele para cima, tá? E aí essa massa fica em equilíbrio vertical. Significa o quê? Se a gente somar todas as forças que estão atuando aí, a aceleração vai ser igual a zero. E consequentemente, essa parte aí da massa vezes aceleração também vai ser zero, tá? E aí a gente, nessa FR, é força resultante. Então a gente teria que somar todas as forças, tá? Somar entre aspas, porque como elas estão em sentido contrário, a gente tem que dar sinais diferentes para ela. Então, como o peso está para baixo, vou atribuir sinal negativo, e como a tração está para cima, sinal positivo. E aí a gente pode inferir que a tração, nesse caso, vai ser igual ao peso. Significa o seguinte: se eu tiver 50 newtons para baixo, a tração vai ser 50 newtons para cima, e essa massa fica em equilíbrio. Pegou a ideia? Aí a gente fez o equilíbrio vertical. A gente vai fazer equilíbrio horizontal nesse problema, porque não tem forças horizontais, não tem muito o que avaliar. Na vertical, isso fica em equilíbrio por causa da segunda lei de Newton, e aí a gente somando todas as forças, isso tem que dar zero, beleza? Beleza. Isso aqui é um exemplo especialmente simples, tá? O da questão é um pouquinho mais complicado, por quê? Vai aproximar então essa massa tem uma carga, e aí vai aproximar uma outra carga negativa, e essa carga vai sofrer, ou melhor, essa massa vai sofrer uma atração e vai se aproximar dela.
E aí eu preciso que você já observe que abriu esse ângulo aqui, ó. Este ângulo é o mesmo que está nas alternativas. E eu quero que você tente lembrar do desenho lá do início da aula, né, que o aluno fez. Que era um desenho que não mostrava exatamente que era um pêndulo que se deslocou, tá? Então é importante que você faça o desenho com bastante atenção para você não perder informação nesse processo de fazer o desenho, tá? Beleza. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai novamente considerar a segunda lei de Newton e como está em equilíbrio, a gente vai dizer novamente que a aceleração é zero, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. E aí agora a gente tem uma força na horizontal para variar, tá? Bora verificar quais seriam as forças. A gente vai avaliar equilíbrio vertical e horizontal. Quais são as forças que estariam atuando? Peso, tudo que tem massa tem peso. Essa força elétrica aí na horizontal, que nem o problema falou, tá? O desenho tem que concordar com o problema. Só que agora a tração, ela não está na vertical como aquele primeiro exemplo que eu fiz. Ela está um pouquinho inclinada. E a gente precisa da tração ou na vertical ou na horizontal para fazer essa análise, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar visualizar este triângulo bem aqui. E aí, é claro, tendo essas razões trigonométricas aqui nas alternativas, a gente vai avaliar esse triângulo e ver quais informações a gente consegue extrair daí, tá? Eu vou desenhar esse triângulo isolado aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho de trigonometria, tá? E se for necessário, comenta aí que eu faço aulas específicas de trigonometria, tá? Então, olha só, esse triângulo tem esse lado aí, a gente tem esse lado do triângulo, né? Que é justamente a tração. E faz aquele ângulo ali no lado superior, né? Beleza, essa é a tração. Se a gente fosse querer, ou melhor, a gente vai querer utilizar as componentes vertical e horizontal dessa força de tração aí. Então, a força horizontal vai ser isso aqui que eu estou chamando de Tx, e a vertical vai ser essa que eu estou chamando de Ty. Então, ao invés de escrever a tração aqui, nessa hipotenusa, eu vou escrever como sendo, eu vou apagar ela lá do problema e vou escrever como sendo Tx na horizontal e Ty na vertical, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Sendo que existem funções trigonométricas como seno, cosseno e tangente que relacionam esses lados do triângulo, tá? E aí, mais uma vez, isso aqui não é uma aula de matemática, é essencialmente uma revisão. Se tu quiser uma aula específica sobre isso, me fala que eu produzo. Só que a função trigonométrica que relaciona cateto oposto, olha só, a gente vai pegar este ângulo aqui, que é o θ, né? Cateto oposto seria Tx e dividir pela hipotenusa, que é só o t que eu escrevi aqui, e isso vai ser igual à função seno. E como a gente está querendo saber o valor de Tx, a gente pode pegar o valor da tração aqui e passar multiplicando. Então vai ter T de tração vezes o seno θ vai ser igual a Tx. Então se a gente quiser usar Tx, ou melhor, a componente horizontal da tração lá no nosso problema, a gente pode usar T vezes seno θ, tá? E a mesma coisa para cosseno. Ou melhor, a mesma coisa para Ty. A relação trigonométrica que correlaciona o cateto adjacente com a hipotenusa, que é esse maior lado, é a função cosseno, tá? Então, cateto adjacente pela hipotenusa vai ser igual a cosseno θ, e se eu quiser usar o valor de Ty, basta isolar ele. Então, eu posso pegar esse T de tração e passar multiplicando, tudo bem? Lembrando, isso aqui, esse slide aqui específico tem a função de ser um resumo, tá? Se tu quiser uma aula mais abrangente sobre isso, comenta aí que eu produzo, tá? Beleza, então, bora voltar lá para o nosso problema e bora deixar anotado aqui que se eu quiser Tx, eu vou usar T seno θ. E se eu quiser Ty, eu vou usar T cosseno θ, tá bom? E aí a gente vai tirar essa componente aqui, essa tração inclinada, e vai escrever em função de Tx e de Ty, tá? Então ia ficar com essa carinha aqui, ó. Ty na vertical, Tx na horizontal, tá? E aonde eu quiser usar Ty, eu vou usar aqui T cosseno θ. E onde eu tiver Tx, eu vou usar T seno θ. Beleza? E aí agora a gente consegue, com as componentes ou na vertical ou na horizontal, fazer a avaliação do equilíbrio desse corpo, tá? A gente começa com o equilíbrio vertical. O que a gente tem na vertical?
Olha, a gente tem o peso. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Não tô conseguindo pegar. Vai aqui, a caneta. Ó. Agora eu não tô vendo a caneta. Tá. Falhei miseravelmente. Tá aqui, ó. A gente tem o peso e a gente tem a tração aqui, TY, tá? Como eles estão com sentidos contrários, a gente tem que escrevê-los com sinais contrários, tá bom? Só que a gente sabe que a gente pode escrever o TY, tá? Eu não gostei aqui dessa caneta. A gente sabe que a gente pode escrever o TY como sendo T cosseno θ. É o que eu vou fazer na próxima linha. Onde tinha TY, eu vou colocar T cosseno θ. E em vez de escrever peso, eu vou colocar só P. Te lembra aqui, as respostas, ó, tem um P aqui. E tem função trigonométrica, tem ângulo, tá? Então a gente tem que encontrar alguma coisa com essa carinha aqui, tá? Inclusive não era para eu ter riscado porque você pode pensar que isso aqui já é a resposta certa, mas beleza. Tá, perdão. A gente pode passar esse P para o outro lado e a gente conclui que essa componente vertical tem que ser igual à força peso, tá? Sendo que com a diferença do sentido, tá? Uma tá para cima, a outra tá para baixo. A gente vai fazer a mesma análise, só que para o equilíbrio horizontal, tá? E aí no equilíbrio horizontal, quem é que a gente tem lá para avaliar? A gente tem o Tx e a gente tem a força elétrica. E inclusive força elétrica é exatamente o que a gente está procurando saber, tá? Força elétrica é exatamente o que a gente está procurando saber. Então Tx, que é a força horizontal, da tração horizontal, tem que ser igual a essa força elétrica, tá? Menos força elétrica é igual a zero. Tá. E aí eu posso passar força elétrica para o outro lado. Oxe, nem passei ainda, né? Olha só. Onde tinha Tx, eu tenho tração vezes seno θ, tá? E aí eu reescrevi a força elétrica. E isso tem que ser igual a zero, tá? Lembrando, eu tenho que operar todas as forças e dizer que isso é igual a zero, saindo daqui da segunda lei de Newton, tá? E a propósito, essa aqui é uma questão muito mais sobre segunda lei de Newton do que de eletricidade, tá? Mas beleza. Se tu quiseres aula sobre a segunda lei de Newton, comenta também. E aí eu posso dizer que essa componente horizontal da tração vai ter que ser igual à força elétrica, tá? Só que nota, a gente quer saber a força elétrica, só que a gente encontrou uma resposta que depende da tração e do seno de θ. Só que as respostas aqui, ó, não dependem de tração, tá? Dependem de peso. A gente precisa escrever essa nossa resposta em função do peso. O que, que a gente vai fazer agora? Tá vendo aqui que tem uma correlação entre tração e peso? Nessa primeira equação aqui, vertical, que a gente encontrou? O que, que a gente vai fazer? A gente vai isolar a tração aqui, tá? Passando esse cosseno θ dividindo. E aí a gente vai escrever essa expressão aqui no lugar da tração. Por que a gente faz isso? Porque aí a gente vai conseguir uma expressão para força elétrica que não dependa da tração, tá? Vai ficar assim, ó. Força elétrica, aí onde tinha tração eu coloquei P sobre cosseno, que a gente tirou daqui, tá? Que a gente tirou aqui dessa primeira expressão. E ainda falta o seno θ, ó. Esse seno θ aqui, ainda falta escrever. Então, seno θ. Beleza. Ainda não tem resposta porque existe uma função trigonométrica que correlaciona seno e cosseno. Seno dividido por cosseno, eu coloquei isso como lembrete. Se eu tiver seno dividido por cosseno, tu vais encontrar tangente, tá? Seno dividido por cosseno é tangente. Lembrando, isso aqui é uma revisão de trigonometria, não é uma aula de trigonometria, tá? Seno por cosseno dá tangente. Então ia ficar, ó, P vezes tangente de θ. E aí você ia ver que a resposta certa seria a letra C, tá? Olha só, questão divertidinha, envolvendo bastante trigonometria, só que não passaria pela lei de Coulomb, tá? E aí isso poderia te confundir um pouco, tá? Mas é uma questão bastante interessante, eu gostei de resolver ela com vocês, tá? Se você ficou alguma dúvida, por favor, comenta. Se gostou do vídeo, dê like aí, tá? Porque isso é interessante para eu saber como as minhas aulas afetam você. E por favor, se inscreve no canal, porque assim você sempre vai saber quando vai ter vídeo aula nova, beleza? Bem, grande abraço, espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima, tá bom?